que ele falava que os brasileiros têm uma energia muito parecida com a dele. Inclusive, eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, que eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já estava marcado. O Oliver Tree, ele nasceu no dia 29 de julho do ano de 1993, lá na Califórnia, Estados Unidos, e ele era americano. Ele também era produtor musical, cineasta, comediante dos bons, até que quem não entendia a sua língua conseguia dar risada das suas performances. Ele era tipo um Charlie Chaplin ali, exagerado, mas é uma comparação que dá pra você entender o tipo de humor que ele fazia. E ele era uma figura bem excêntrica e exótica nas redes sociais. Ele tinha uma aparência ali bem caricata e bem característica, cabelinho de oca de índio, aqueles óculos ali mais conhecidos como o famoso óculos de fundo de garrafa, aquele redondão. Usava muito roupas largas, bem característico dele mesmo, e tinha um humor excepcional. E ele estourou ali na internet no ano de 2021 com a sua música Life Goes On, e essa música foi uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro, que é essa aqui. Com certeza você já ouviu essa música. E se a gente for olhar ali nas suas redes sociais, as suas últimas publicações, ele estava bem alegre aqui no Brasil, se divertindo ali no Rio de Janeiro, fazendo alguns collabs com alguns influenciadores brasileiros, mas em sua última publicação mesmo, foi lá na favela da Rocinha, com um influenciador de lá do Rio mesmo. Sua última publicação foi aqui no país em que ele acabou falecendo, que foi feita na véspera do seu acidente. Um dia antes dele morrer, ele fez uma última publicação, demonstrando estar bastante alegre e empolgado com a cultura brasileira. Ele fala sobre grau, fala sobre churrasco e diz que está se sentindo um completo brasileiro. Enfim, o cara tava feliz demais aqui no Brasil. Churrasco! Dois quatro, bro! Yeah! E por volta de 9 horas da manhã, 2 helicópteros colidiram no ar sobre o cruzamento de 2 ruas ali bem conhecidas do Rio de Janeiro. Bete Lagos e Rivadavia Campos, que são 2 ruas ali do Rio de Janeiro, que fica ali situada no Recreio dos Bandeirantes. E essas 2 aeronaves, elas caíram num galpão de carros elétricos ali e híbridos da empresa BYD, chegando a queimar mais de 20 veículos. Caíram em cima de 20 veículos e começou um grande incêndio ali. Realmente bem difícil a pessoa escapar de uma queda de um helicóptero e ainda mais seguido de um incêndio com explosão de automóvel. Tem até algumas imagens aí nas redes sociais, se você colocar o nome do acidente lá, você vai encontrar explosões dos carros, hélice de avião, hélice do helicóptero voando. E cerca de 45 militares ali chegaram a estar atuando no local, e os órgãos responsáveis como a FAB, a ANAC, estão estudando e investigando possíveis causas que possa consequentemente ter gerado esse acidente. Muita gente especulou ali que foi erro humano, muita gente especulou ali que foi pane das aeronaves, porém vamos deixar sair as perícias para estar dando aqui um parecer mais responsável, conclusivo e real. Não adianta a gente criar especulação nesse momento. Até então, é uma fatalidade, uma tragédia. Porém, muita gente levantou a tese também do espaço aéreo ser muito grande para 2 aeronaves simplesmente se chocarem. Muita gente falou que uma das aeronaves estava ali fazendo manobras, gravando. Enfim, ainda não sabemos o que de fato aconteceu. Vamos esperar as perícias para que a gente possa estar dando um parecer preciso aqui para o público, um parecer real e não tá inventando mentiras. E também surgiu aí na internet um vídeo muito enigmático que foi postado pelo influenciador Thiago Alcântara, lá do Rio de Janeiro, em que ele fala que foi convidado para ir nesse voo, só que ele não conseguiu ir por conta de compromissos que ele já tinha agendado. Então ele supostamente seria uma das vítimas aí que acabou escapando de certa forma desse trágico acidente. E ele publicou em suas redes sociais um vídeo que foi bastante enigmático, e ele postou em suas redes sociais esse vídeo e acabou chocando muitos internautas que falaram ali que foi um livramento, que foi Deus, que não era o dia dele. O Oliver veio pro Brasil na intenção de se conectar com os brasileiros, que ele falava que os brasileiros têm uma energia muito parecida com a dele. Inclusive, eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, que eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já estava marcado. Mas eu tô com ele esses dias no Rio, tô acompanhando ele, tô levando ele para conhecer os lugares no Rio. Eu tive a oportunidade de trazer ele em alguns pontos turísticos do Rio, de gravar conteúdo com ele. Além do Oliver,
Tinha um amigo meu, Lucas, que estava no acidente, que ele que me apresentou o Oliver. E já falando ali sobre as especulações que sempre fazem quando morre assim algum artista de forma repentina, os fãs foram tentar buscar alguma mensagem subliminar, algo escondido ali em suas obras, nos seus trabalhos do YouTube. E a primeira música, o primeiro videoclipe ali que se criou teorias da conspiração, foi uma música chamada Hurt, que em cenas desse videoclipe ali, ele aparece em um carro em chamas e em seguida em um saco de cadáver. Muitas pessoas especularam e disseram que ele estava fazendo uma certa premonição da sua morte, que ele avisou, enfim, ligaram até a teoria dos 30. Essa teoria fala aí que alguns artistas morrem antes dos 30 ou na faixa etária dos 30 ali, no auge do seu sucesso. Aí levantaram a hipótese de ser a mesma coisa que passou Amy Winehouse, a mesma coisa de Kurt Cobain, Tupac, Avicii, enfim, e muitas outras personalidades. Enfim, são muitas teorias e muitas especulações. E tem uma que é mais forte ali, em que ele tá dançando ali, perto de alguns aviões, alguns helicópteros, e nesse videoclipe, nessa música, ele fala sobre colocar flores em cima da sua lápide. Falam também ali sobre uma parte do clipe que aparece o número 6 do avião e correlacionam isso com o mês da sua morte, que foi o mês de junho, o mês 6. Enfim, são muitas teorias e os fãs mais antigos ali, que seguem ele há mais tempo, ficam relembrando dos personagens bastante enigmáticos que ele fazia e de certa forma pesado, com temas absurdos, de certa forma, segundo alguns sombrios. Enfim, muitos artistas do meio aí, ou de outras vertentes, falam sobre morte, levantam essa questão nas suas músicas. Só que a diferença é que eles não morreram, né, mano? E se a pessoa fala muito sobre isso e acaba morrendo, as pessoas vão ligar, vão tentar buscar ali uma explicação para algo que foi um fato. Enfim, o Oliver Tree, ele veio pro Brasil bastante empolgado, veio bastante feliz ali em estar conhecendo a nossa cultura, em estar vivendo as vivências do Brasil, conheceu o Rio de Janeiro, conheceu outras capitais também. E em seguida ele ia para uma turnê na Europa que ele não conseguiu estar concretizando, né? Enfim, e tudo isso aos 32 anos, faltando ali 2 semanas para ele estar completando seus 33, em um acidente muito improvável porque ninguém esperava, né? Que uma fatalidade tão grande iria acontecer com um artista tão talentoso e tão jovem, e com outras pessoas que estavam ali dentro da aeronave que acabaram perdendo a vida de forma tão repentina. São 6 vidas que foram interrompidas, 6 sonhos que não vão ser mais concretizados por ele, e fica a reflexão, né? Para a gente valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são ali do nosso dia a dia, pois nunca sabemos quando poderemos estar perdendo uma pessoa. Enfim, que todos eles descansem em paz. E o que é que você acha que pode ter ocasionado essa tragédia? Comenta aqui embaixo. E é isso. Vamos agora aguardar as investigações e ver o que é que a perícia vai estar constatando.